Espera, espera, espera. Não feche isso ainda, porque o que estou prestes a te contar nos próximos minutos vai mudar para sempre a maneira como ele te lembra quando você não está perto. Quando terminar este vídeo, você terá em mãos um segredo que a maioria das mulheres nunca descobrirá. Um segredo que não tem nada a ver com sua roupa, com seu peso, nem com nenhuma daquelas coisas absurdas que nos venderam por anos. Tem a ver com algo que você faz todos os dias sem pensar. Algo tão simples que quando eu te disser, você vai falar: sério, Andréia? Assim tão fácil? Sim, minha querida. Tão fácil, mas tão poderoso, que neurocientistas levam décadas estudando-o. Sou Andréa Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Antes de continuar, preciso te pedir uma coisa. Se ainda não se inscreveu, faça isso agora. Ative o sininho. E se você tem uma amiga, uma irmã, uma comadre, que há tempo se sente invisível na própria relação, por favor, compartilhe este vídeo com ela agora mesmo, porque o que vou te ensinar hoje não é para guardar, é para compartilhar. As mulheres se fortalecem umas às outras, e no amor isso é mais verdadeiro do que em qualquer outro lugar. Comente aqui embaixo a sua cidade e me diga: você está pronta para reacender esse fogo? Escreve pronta nos comentários e vamos começar. O toque que vai além do hábito. Quero começar com algo que me parece fundamental e que muitas pacientes custam um pouco a aceitar no início. Elas chegam ao consultório e dizem: Andréia, mas eu o abraço todo dia. E eu respondo: você o abraça ou o toca por hábito? Porque existe uma diferença enorme entre os dois, e essa diferença está no cérebro. Ao longo de décadas acompanhando casais e estudando a neurociência do vínculo, aprendi que o sistema nervoso humano é extraordinariamente sensível à intenção por trás do toque. Quando você abraça alguém de forma mecânica, sem presença, sem consciência, o cérebro dessa pessoa registra aquilo como um gesto neutro. É como dizer oi sem olhar nos olhos, funcional, mas vazio. Mas quando você abraça com intenção, quando há consciência plena por trás daquele contato, o cérebro do outro libera uma cascada hormonal que inclui ocitocina, dopamina e serotonina. Ele se sente bem em um nível que não consegue controlar, nem explicar, nem resistir. E sabe o que é mais fascinante? Os homens, com todo o orgulho e toda a lógica tão famosa, são absolutamente vulneráveis a esse tipo de estímulo. O que observo clinicamente e que a neuropsicologia do apego confirma é que os homens têm limiares de ocitocina mais sensíveis ao contato físico iniciado pela mulher do que ao contrário. Ou seja, quando é você quem inicia, quando é você quem envolve, o efeito no sistema nervoso dele é muito mais poderoso. Os homens são, emocionalmente falando, mais dependentes do contato do que nós. Só que ninguém os ensinou a reconhecer isso. E isso não é problema seu, meu amor, é a sua vantagem. Os 6 gestos. Vou te dar 5 gestos, um por um, com toda a ciência que os sustenta, e com histórias reais de mulheres que os aplicaram e notaram mudanças em dias, não em meses. E no final do vídeo, vou te dar o 6º. Esse não está em nenhum livro de autoajuda. Nasceu da minha prática clínica, do que vi acontecer em consultas ao longo de anos. É o que produz os resultados mais profundos. Então fique até o fim. Gesto 1. O abraço de 20 segundos. O primeiro gesto que quero que você conheça eu chamo de abraço de terra firme. E ele tem tudo a ver com duração. A ciência já tem um número para isso: 20 segundos. Esse é o tempo mínimo que o corpo precisa para ativar a liberação sustentada de ocitocina no cérebro. A maioria dos abraços cotidianos dura entre 2 e 4 segundos. Imagine a diferença.
É como dar um gole da sua bebida favorita e tirá-la antes de saborear. Quando ensino isso às minhas pacientes, muitas dizem: "Mas Andréia, 20 segundos parecem uma eternidade." E eu respondo: exatamente, por isso funciona. Nos primeiros 3 ou 4 segundos, essa leve estranheza inicial, o cérebro dele começa a registrar que algo é diferente, que isso não é o de sempre. E essa percepção de novidade dispara dopamina, a hormona da antecipação, do prazer, do quero mais disso. Então, na próxima vez que o abraçar, conte internamente. Não em voz alta, claro, mas conte. E quando chegar a 20, não o solte de imediato. Fique um segundo a mais. Esse segundo extra é uma mensagem enviada ao inconsciente dele, que diz: "Não tenho pressa de te soltar." Isso parece pequeno, mas ativa no cérebro masculino uma resposta de segurança emocional que muitos homens nunca tiveram, nem na infância. Em minha prática, trabalhei com o conceito de apego por muitos anos. E o que vejo repetidamente é que chegamos ao mundo com uma necessidade profunda de ser sustentados, de ser contidos no corpo do outro. Essa necessidade não desaparece quando crescemos. Ela se transforma, se sofistica, mas permanece ali, escondida atrás da masculinidade, do ego, do eu não preciso de abraços. Mentira, precisam. Muito. O que acontece é que desde pequenos, os meninos aprendem que o contato físico é fraqueza. Seja forte, homem não chora, homem não se abraça. E isso cria adultos com uma fome enorme de contato, que não sabem pedir, que não sabem nomear e que muitas vezes buscam satisfazer das formas mais torpes e menos eficazes. Mas quando você chega com esse abraço de 20 segundos, quando o sustenta sem pedir nada em troca, sem esperar que ele faça algo, sem que seja prelúdio de uma conversa difícil, seu sistema nervoso faz algo lindo, baixa a guarda. E um homem com a guarda baixa é um homem capaz de amar de verdade. Gesto 2. A mão na lombar. O segundo gesto eu chamo de âncora na lombar, e este produz resultados visíveis rapidamente. A região lombar, aquela parte das costas logo acima do quadril, é uma das zonas mais ricas em terminações nervosas do corpo humano. É também uma área profundamente ligada à vulnerabilidade, porque é a região que protegemos instintivamente quando nos sentimos ameaçados. Quando alguém pousa a mão ali, com suavidade e firmeza ao mesmo tempo, o sistema nervoso autônomo recebe uma mensagem muito específica: você está seguro. Eu estou aqui. É uma linguagem que vai além das palavras. É o corpo em sua forma mais pura. Então, na próxima vez que o abraçar, enquanto mantém aqueles 20 segundos que já praticou, pousa uma das mãos nas costas baixas dele. Não pressione com força, não massageie. Apenas deixe ali, com peso e intenção, que ele sinta a temperatura da sua palma, que sinta o contorno da sua mão. Muitas mulheres me escrevem depois de fazer isso pela primeira vez e dizem que ele de repente respirou diferente, que se relaxou de um jeito que elas notaram imediatamente. O que elas notaram é o sistema nervoso parasimpático se ativando, o corpo dele dizendo ao cérebro: baixe os ombros, aqui você está a salvo. Você não está o manipulando, está falando com ele no idioma mais profundo que existe, o idioma que ele aprendeu antes de saber falar. Gesto 3. O suspiro intencional. O terceiro gesto é o que mais levanta curiosidade quando o apresento. Chamo de suspiro intencional. Pode soar estranho, mas me ouça. O som durante o abraço importa. Não estou falando de palavras. Estou falando daquele som pequeno, quase involuntário, que fazemos quando nos relaxamos profundamente. Aquele suave, aquele suspiro lento que sai quando o corpo diz: aqui estou bem. Quando você produz esse som conscientemente durante o abraço, acontece algo muito específico no cérebro dele. Existe um fenômeno bem documentado em neurociência social chamado de ressonância emocional,
ou contágio emocional. Temos neurônios espelho que nos fazem replicar inconscientemente os estados emocionais de quem está perto. É por isso que você boceja quando alguém boceja. É por isso que fica triste num velório, mesmo sem conhecer bem o falecido. E é por isso que quando você emite aquele som suave de relaxamento profundo durante o abraço, o sistema nervoso dele começa a imitar. Você o relaxa com um suspiro. Quanta força há nisso? Muita, muito mais do que parece, porque os homens andam pela vida com uma tensão crônica no corpo que muitos nem percebem, e quando alguém os leva, sem palavras, sem exigências, apenas com presença e som, a um estado diferente, o cérebro registra e associa. Associa a você, a sua presença, a sensação de estar com você. E isso, no idioma do desejo, é o mais poderoso que existe, porque o desejo sustentado, aquele que dura anos, décadas, sempre tem um componente de segurança emocional. As pessoas desejam profundamente quem as faz sentir em segurança. Você pode ser esse lugar para ele, não porque precise, mas porque escolhe ser. Não pare por aqui. Nosso blog está repleto de artigos impactantes, insights valiosos sobre relacionamentos e dicas práticas de psicologia que vão além do que abordamos em nossos vídeos. Você encontrará o link na descrição abaixo. Leia agora. Gesto 4. A mão na nuca. O quarto gesto eu chamo de âncora na nuca. Preste atenção aqui, porque é especialmente potente. A nuca, essa zona entre o pescoço e a parte posterior da cabeça, está repleta de terminações nervosas profundamente ligadas ao sistema nervoso parasimpático. É uma zona de alta vulnerabilidade física, porque é literalmente o ponto onde o cérebro se conecta à coluna. Evolutivamente, é uma área que só deixamos exposta quando nos sentimos completamente seguros. Os animais a protegem instintivamente. Os humanos também, de forma mais sutil, mas igualmente real. Quando alguém pousa suavemente a mão na nuca do outro, há uma resposta quase automática de relaxamento profundo, como se o corpo dissesse: essa pessoa me ampara, não preciso estar em alerta. Nos homens, que vivem em estado constante de vigilância e defesa, essa resposta é particularmente intensa. Então, enquanto o abraça, se a posição permitir, pousa suavemente a palma da mão na nuca dele, não no cabelo, mas naquela zona logo abaixo, onde termina o crânio e começa o pescoço. Com calor, com quietude, sem movimento, apenas o peso tranquilo da sua mão. Aviso: na primeira vez ele pode se mover um pouco, ajustar a posição. Não se preocupe, é o sistema nervoso recalibrando. É normal. Continue sustentando e observe o que acontece em segundos. Quero falar agora de algo que me parece crucial para entender por que esses gestos funcionam de verdade. Em minha prática, observei repetidamente uma diferença importante na forma como homens e mulheres processam o contato físico numa relação. As mulheres, em geral, associamos o toque ao diálogo emocional. Quando ele nos abraça, quando nos toca com presença, lemos isso como: você me vê, você importa, estou aqui. Por isso, quando esse contato diminui, sentimos alarme. Algo está errado. Ele não me ama mais. Os homens, por sua vez, tendem a separar contato físico de comunicação emocional de um jeito que pode nos desconcertar. Podem estar emocionalmente distantes e ainda assim querer o toque. Podem estar presentes por dentro e evitar o contato por razões que aprenderam ainda na infância. O que isso significa na prática? Muitas vezes, nós deixamos de oferecer o toque porque interpretamos que ele não está conectado emocionalmente, quando na verdade o contato físico seria exatamente o que poderia iniciar essa conexão. Entramos num ciclo onde as duas partes esperam que a outra dê o primeiro passo. Ninguém inicia. A distância cresce.
Eu poderia falar sobre o quanto é injusto que sempre sejamos nós a dar o primeiro passo. E sim, existe uma injustiça nisso. Mas sou muito pragmática, minha querida. O que mais me importa é que você tenha ferramentas que funcionem hoje, agora, na vida real que está vivendo. E a realidade é, se você espera que ele mude primeiro, pode esperar muito tempo. Mas se você introduz um novo estímulo no sistema, o sistema se recalibra. E muitas vezes ele responde de formas que vão te surpreender. Lembro de uma paciente que voltou à consulta semanas depois de aprendermos sobre o abraço longo. Ela me disse com os olhos úmidos: Andréia, apliquei o que conversamos. Quando o abracei por mais tempo, ele ficou quieto um momento e depois me disse que fazia muito tempo que não se sentia assim. Esse homem passava anos sem saber nomear o que precisava. Ela, com 20 segundos e uma mão nas costas, falou com ele no único idioma que ele tinha disponível naquele momento. É isso que fazemos quando aprendemos o idioma do corpo. Não competimos, não exigimos, abrimos uma porta. Gesto 5. O final que deixa marca. O quinto gesto chamo de o final que deixa marca, porque assim como em tudo, os inícios e os fins são os momentos que o cérebro mais grava. Existe um fenômeno psicológico que estudo há muito tempo, relacionado à forma como a memória registra experiências. O que lembramos não é a média de como algo foi, mas o momento mais intenso e o momento final. Os dois extremos são o que fica. Isso significa que como você termina o abraço importa tanto quanto como ele começa. O que a maioria das pessoas faz ao final de um abraço é simplesmente se soltar, recuar, voltar à posição de dois corpos separados. E tudo bem. Mas se você quer que aquele abraço fique gravado na memória dele, se quer que às 3 da tarde, no meio do trabalho, ele pense em você com um sorriso, precisa de um final diferente. Quando os corpos começam a se separar, não retire as mãos de imediato. Deixe-as deslizar suavemente pelos lados ou pelos braços dele, até ficarem por alguns segundos sustentando suas mãos ou antebraços. E nesse momento, olhe para ele diretamente, com calma, sem dizer nada, ou dizendo algo muito simples. Pode ser o nome dele, pode ser tá bom, pode ser apenas um sorriso pequeno e seguro. Esse instante de transição entre o abraço e o espaço entre vocês é o que se grava com mais intensidade na memória emocional. É o último dado que o cérebro registra da experiência. E se esse dado for um olhar seu, tranquilo, presente, seguro, é isso que ele vai revisitar quando você não estiver. Os homens pensam mais em imagens do que em palavras. A memória deles é altamente visual. Então, dar-se nessa mirada final, nesse olhar que sustenta, é dar uma imagem para ele carregar. Antes de chegar ao sexto gesto, quero tocar em algo que me parece fundamental e que me recuso a ignorar quando falo sobre esses temas. Existe uma voz dentro de muitas mulheres que diz: já sou velha demais para isso. Meu corpo já não é o que era. Para que tentar? Preciso te dizer isso com toda a firmeza que 2 décadas de prática me deram. Essa voz mente. O desejo não tem data de validade. A sensualidade, essa capacidade de conectar pelo corpo, não só não se perde com os anos, como se aprofunda. As mulheres maduras são mais sensuais, não menos. Habitamos nosso corpo há mais tempo, e isso nos dá acesso a algo que a juventude simplesmente não tem: o autoconhecimento. Sabemos o que queremos, sabemos o que não queremos. Vivemos o suficiente para parar de pedir permissão para sentir. Isso é poder, isso é magnetismo, e qualquer homem que mereça estar na sua vida vai saber reconhecer. Os que não reconhecem, esses não merecem espaço na sua história. Mas isso é tema para outro vídeo. Gesto 6. O eco do nome. E chegamos ao sexto gesto. O que prometi desde o início. O que não está nos livros. O que nasceu da minha escuta clínica, da observação cuidadosa de milhares de interações humanas ao longo de anos. Chamo de o eco do nome.
De todos os sons que existem no universo, o que mais impacta o cérebro humano é o próprio nome. Ouvi-lo, especialmente dito com calor, com qualidade vocal que comunica ternura, ativa zonas do cérebro ligadas à identidade, ao senso de existir, à autoconsciência. Quando o nosso nome é pronunciado por alguém que amamos, com amor, o sistema límbico, o cérebro emocional, responde de forma profunda e duradoura. Então, o sexto gesto, que se combina com todos os anteriores, é este. Em algum momento do abraço, no início, no meio ou naquele final que já praticou, diga o nome dele. Não como pergunta, não como chamado, como declaração, como se o nome dele na sua boca fosse a confirmação de que ele existe, de que você o vê, de que ele está presente para você. Só o nome, simples assim, com a qualidade com que você nomeia as coisas que importam. Os homens, com toda a dureza que o mundo lhes ensinou, derretem diante disso de um jeito que, cá entre nós, parte o coração de ternura. Porque no fundo, debaixo de todas as camadas de condicionamento, todo ser humano quer o mesmo: ser visto, ser nomeado. Que alguém diga seu nome como se importasse. Você pode ser essa pessoa para ele hoje. Agora quero ser honesta com você sobre algo importante. Tudo o que ensinei aqui funciona. Funciona de verdade, com décadas de evidência clínica por trás. Mas funciona muito mais poderosamente quando você está bem consigo mesma, quando tem uma relação de amor e respeito com seu próprio corpo, com sua história, com seus desejos. Quando não o faz a partir do vazio, da necessidade de que ele te complete, mas da abundância de quem já se sente inteira. Porque o trabalho mais importante é sempre o trabalho interior. Sei que isso pode soar a clichê, mas o digo porque eu vi acontecer, uma e outra vez, no consultório. As mulheres com as conexões mais profundas com seus parceiros não são as mais jovens, nem as que mais se esforçam em agradar. São as que se conhecem melhor, as que sabem o que querem e pedem, as que têm vida própria, paixões próprias, um senso próprio de quem são para além do papel de companheira ou mãe. Essas mulheres são magnéticas de uma forma que nenhuma técnica de conquista consegue replicar. Esse magnetismo é o que quero que você tenha, não só para a sua relação, mas para a sua vida inteira. Porque quando você está acesa, quando seu fogo interior está vivo, isso aparece em tudo, no jeito de andar, de falar, de rir, de tocar,